Se você está aqui nesse vídeo, eu sei que é porque você está desesperado com o estágio supervisionado desse semestre. Mas fique tranquilo que eu vou lhe ajudar com o passo a passo de o que você tem que fazer. São muitas atividades, mas tem um caminho, e o caminho é muito simples e muito fácil. Mas ó, tem que ficar até o final do vídeo, que o processo está aqui, ó. Não é inscrito no canal? Se inscreve, ativa o sininho e se conhece alguém que está nesse mesmo barco, compartilha esse vídeo para ajudar o coleguinha. Então, bora lá? Vamos começar falando onde que você localiza as informações necessárias para você realizar o estágio desse semestre. Todo mundo que é aluno da Unopar, da Anhanguera ou da Rede Croton tem um mesmo sistema que é o ambiente virtual. Na pasta de estágio, vocês vão encontrar esse arquivo aqui, ó, que a gente chama de portfólio. Eu estou aqui num que é do curso de pedagogia e o semestre já está ali. Aqui embaixo eu tenho as informações dos arquivos necessários. E o que eu vou utilizar aqui para explicar para você o passo a passo é o plano de trabalho. Aqui tem tudo o que você precisa a respeito do seu estágio. Vamos desvendar um pouquinho mais, então? O plano de trabalho de estágio, ele é válido para os cursos de licenciatura. E é o quarto documento que vocês localizam. Ó, deixei até destacado aqui. Ó. Então, é esse documento que vocês vão baixar e ler com muita calma, tá? Aqui eu vou explicando o processo e quem tiver já com o plano de trabalho impresso, já vai anotando as dicas que eu vou passando aí para vocês. Na terceira folhinha, gente, já tem uma informação muito importante para nós, que é em relação ao qual estágio eu devo fazer. Grazi, como que eu sei qual é o meu estágio? É muito fácil, gente. Primeiro que ali na pasta do portfólio, na pasta do estágio, já está o nome do seu estágio. Por exemplo, esse aqui embaixo é Estágio Curricular Obrigatório 2, anos iniciais do ensino fundamental. Ou seja, no sumário aqui do plano de trabalho, em qual eu devo seguir? O número 1, 2, 3 ou 4? Se é o anos iniciais e fundamental, então é claro que eu vou seguir o campo de estágio, educação infantil, ensino fundamental e ensino fundamental 2, tá? Ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Caso o seu estágio aqui esteja no ensino médio, você vai levar em consideração o campo 3 e se você é estágio de gestão, o campo 4. Lembrando que cada um, né, tem ali escrito qual é o estágio vigente para você fazer. Se você é de pedagogia ou de alguma outra licenciatura e fez no semestre passado o modelo adaptado, fundamental, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, esse semestre você não vai precisar refazer ele, tá? Porque o estágio adaptado, o modelo Covid, ele teve a mesma validade enquanto a gente estava aí com a pandemia no auge, ok? Então, você vai dar sequência e vai fazer o campo de estágio do ensino médio, beleza? Vamos para frente, então, para a gente entender um pouquinho mais. Já descobrimos, então, qual é o estágio que eu vou fazer, qual é a área de ensino que eu vou. Na próxima folha, vocês encontram a seguinte informação, que é este quadro, tá? Indicando os cursos de licenciaturas que tem estágio, com o semestre, a disciplina e informando o campo de estágio e a carga horária. Por exemplo, o curso que eu estou vendo aqui é de Pedagogia, Ensino Fundamental 1 e 2. Então, aqui, se eu estou no quarto ou no quinto semestre, eu estou fazendo uma DP, né, uma dependência, eu reprovei no estágio do semestre passado, você vai fazer esse aqui, ó, do quarto do quinto semestre, estágio curricular obrigatório 2, anos iniciais do ensino fundamental. Quantas horas são? 150 horas. Aonde que eu vou? Eu vou nas séries onde tem anos iniciais do ensino fundamental, ok? E se eu estivesse fazendo gestão? Então, você não iria para a sala de aula, você vai para a gestão. Aonde fica a gestão? Na sala de direção, na coordenação, você vai acompanhar esses personagens, tá? E a quantidade de hora seria 100 horas, ok? Então, ó, localizo qual é o meu curso que eu faço,
qual é o semestre que eu estou fazendo, qual é o nome da disciplina que está constando dentro do meu ambiente virtual e vejo qual é a indicação do campo de estágio e qual é a carga horária, ok? Sabendo disso, já iniciei o meu processo, eu vou seguir este passo a passo, essa receita de bolo. Eu falo que o plano de trabalho, conforme a Unopar disponibiliza, é uma receita de bolo. E a receita de bolo a gente sabe que tem um passo a passo, que tem ingrediente que tem que vir antes, ingrediente que tem que vir depois, e se faltar alguma coisa, o bolo não sai como o esperado. Então, para sair tudo conforme o esperado, a gente tem que aplicar essas 17 atividades que aparecem aqui para gente na hora de fazer o estágio supervisionado. Lembrando, não temos mais nenhuma modalidade de estágio que esteja no 100% online ou que seja adaptado. Então, todos os estágios é obrigatório a presença do aluno ir a campo, ir observar, ir reger, beleza? Então, aqui, ó, já tem uma receitinha, como eu falei para vocês, eu vou seguir esse aqui, que é o campo de estágio da educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Mesmo que o teu estágio não seja do 1 ou do 2, assista esse vídeo até o final, que ele tem muitas coisas que são muito similares aí nos estágios, tá? Então, vamos ver a primeira atividade que eu teria para fazer. Quero atentar mais uma coisa aqui em relação a esse plano, porque além de constar quais são as atividades que tem para fazer, aqui do lado ela mostra conforme a tua carga horária. Então, se o teu estágio é um estágio de 50 horas, aqui está determinado quantas horas que você deve gastar e investir em cada atividade. Por exemplo, essa visita à escola com carta de apresentação. Se o meu estágio é de 50 horas, coloco 4 horas, de 100 horas, 4 horas, 150 horas, 4 horas. Então, aqui do ladinho, pessoal, vocês conseguem visualizar quantas horas que devem compor na ficha de acompanhamento de vocês. Então, o que eu devo preencher? Aqui já está a carga horária e aqui já está escrito o que você deve preencher na tua ficha de acompanhamento. Próxima etapa. Então, aqui é a segunda atividade, né, que são apresentadas conforme os campos de estágio. Então, se eu estou na educação infantil, fundamental 1 ou 2, eu vou seguir isto. Você deve confirmar na página 3, que é essa página aqui que está mostrando aqui no cantinho para vocês, qual é o curso e qual é o semestre. Se atente, gente, tem muita gente que não presta atenção e acaba fazendo do estágio que não tem relação no qual ele está cursando, ok? Já sei qual é o cargo, já sei qual é a série que eu devo ir, já sei a quantidade de horas. Aí você vai começar a fazer as atividades em relação ao trabalho. A primeira parte que você deve fazer no estágio é conseguir o seu campo de estágio. Grazi, de quem é a obrigação conseguir o campo de estágio? Sua, então você tem que ir atrás do seu campo de estágio. Grazi, posso ir numa escola que é perto da minha casa? Se ela tem as séries indicadas que você precisa ir, pode. Grazi, não quero ir nessa sala aqui perto, quero ir numa outra. Não tem problema. Você vai escolher o campo de estágio. Como que você chega lá? De mãos abanando? Não. Vocês têm dentro do sistema do AVA, aqui o primeiro documento que aparece lá na pasta de estágio é a carta de apresentação do estágio. Aqui está um modelinho, eu trouxe um modelinho que está inclusive dentro do plano de ensino de vocês. Que vai dizer que você é acadêmico da Universidade Unopar, Anhanguera ou a equivalente aí que você estuda conosco. Qual é o semestre? Qual é a disciplina e quantas horas que você deve fazer de estágio. Pelo amor de Deus, gente, vocês viram ali o plano, o quadro de horas. Você vai falar que o seu estágio é de 150 horas, mas não significa que você vai estar 150 horas lá na sala de aula. As horas dentro da sala de aula não são todas essas horas. Por quê? As horas envolvem outras atividades que vocês fazem extra campo, sala de aula, ok? Vamos checar isso aí com mais calma. A próxima atividade que eu tenho é a leitura. Então, já consegui o meu campo de estágio, já peguei as informações de quem vai ser a minha professora, já levei para o polo a folha, né? Constando qual que é o colégio que eu vou estudar, qual que é a professora e qual que é a série, já me associaram, já preenchi o campo de horas, tá? Eu não estou explicando o campo de horas, porque geralmente os polos, né, o tutor, o coordenador, vai estar auxiliando vocês aí no preenchimento do campo de horas.
Porém, se quem estiver assistindo aqui ainda não conseguiu preencher o campo de horas, não conseguiu entender e quer que eu faça um vídeo em relação a isso, deixa aqui nos comentários que eu venho e trago uma explicação só sobre o preenchimento dos campos de horas, ok? Vamos lá, seguindo. Primeira atividade que eu tenho, então, é a da leitura. Ó, os textos indicados para leitura estão disponíveis no AVA, na pasta leitura. Aqui, isso aqui, gente, é uma pasta leitura e aqui vai ter os arquivos constando. O arquivo que vocês precisam baixar está aqui, ó, nesse primeiro texto, vocês vão clicar textos estágio. Vai abrir um arquivo zipado. Por que é um arquivo zipado? Porque as coordenações disponibilizam todos os textos juntos, tá? Para todos os cursos de licenciatura. E aí, dentro dessa pastinha, tem aqui todos os cursos de licenciatura que tem estágio. Cliquei, por exemplo, na pasta de pedagogia, vai abrir aqui, ó, estágios, anos iniciais e fundamental. Se o meu é esse, eu vou ler o texto em relação a esse daqui. Se eu estou fazendo da educação infantil, o meu texto está dentro desta pasta de estágio de educação infantil. E se estou fazendo um estágio de gestão, o meu texto está na página de gestão, tá? É um artigo escolhido pela coordenação para vocês fazerem a leitura e, após a leitura do trabalho, fazer um texto dissertativo, argumentativo, contendo de 1,5 páginas a 2 páginas, analisando os principais ideais apontados pelos autores e os aspectos a serem destacados no segmento no qual você realiza o estágio. Então, vou ler o texto, vou analisar, fazer as minhas análises e vou argumentar sobre as principais ideias que vocês conseguiram tirar desse texto ali que está disponível para leitura. Próxima atividade. Fiz essa minha atividade, já fiz a minha leitura, já estou ok com a leitura desse artigo. Eu vou lá para a escola e vou solicitar com muita, mas muita, gente, educação, o projeto político-pedagógico, o PPP. Pode ser que algumas escolas não tenham o PPP, né? Esse documento organizado. Porque o PPP nada mais é do que um documento formalizado de como as coisas acontecem naquela escola, de como eles organizam, por exemplo, a semana de provas, se é obrigatório os alunos usarem uniforme, tá tudo dentro desse documento, tá? Caso a escola não tenha, você pode fazer uma entrevista com o pedagogo ou com o diretor, porque são essas pessoas as responsáveis por organizar a estrutura pedagógica da escola. Então, somente elas vão saber lhe responder essas 8 questões, tá? E ali as questões, a número 1, organização do currículo. Como que é organizado? É por disciplina? É por tema? É por área do conhecimento, por projetos ou formas, ou outras formas? Propósito de interdisciplinaridade, tem, não tem? Você vai questionar eles em relação a esse tipo de pergunta, tá? Caso tenha o PPP, você vai ler todo o documento do PPP, provavelmente vai ser um arquivo extenso, porque tem que constar todas essas informações. E essas perguntas que estão aqui elencadas vai estar dentro do PPP e você vai responder conforme a leitura que você fez no PPP, tá? Não tem dificuldade aqui. A única coisa é que, como é um arquivo extenso, vocês vão ter que fazer a leitura, ok? Para vocês saberem como é a organização. E aqui vão me falar, ai, Grazi, mas será que é importante fazer a leitura no PPP? Extremamente importante. Por quê? Tanto um pedagogo quanto um professor de outras disciplinas, vocês podem futuramente virem se tornar outras figuras dentro da escola, como um diretor, né, um coordenador, e aí você vai precisar organizar. Então, por isso a importância de conhecer a estruturação de um PPP, ou a criação de um PPP. Beleza? A próxima atividade é a atividade 4, que é a análise dos materiais didáticos. Aqui vocês vão analisar quais são os materiais utilizados pelo professor da disciplina, quais são os métodos utilizados, né? E aqui dentro, inclusive, já tem algumas opções materiais, né? Então, cartazes, desenhos, DVDs, filme, cartas, materiais dourados, tabela, folders, gráficos, gravura. Quais são os materiais que são utilizados nesse colégio, nessa escola? E aí,
são 10 perguntas que vocês devem responder, tá? Origem do material, por exemplo, Plano Nacional do Livro Didático, PNLD, por aquisição do professor, produção pelo professor, recursos da escola ou dos alunos, adaptação dos equipamentos não didáticos, forma de uso dos materiais, base para as aulas, apoio ou mediação, é um uso realizado em sala ou em um outro espaço? Na escolha do recurso, o professor considera o conteúdo e o grau de desenvolvimento, interesse e necessidade dos alunos, a adequação às habilidades? Então, são todas perguntas em relação à atividade em sala de aula. Gente, pelo amor de Deus, esse é o momento que vocês têm para vivenciar e aprender na prática como é a rotina do professor. Quando a gente cai lá na educação, vai para a sala de aula e a gente não passa por esse processo, a gente tem que aprender tudo na marra. Então, fazendo essas perguntas, seguindo esses roteiros, vocês já vão descobrindo como é o trabalho do professor, ok? Então, vou responder essas perguntas e eu vou colocar em forma de texto, tá? Dentro do meu trabalho, né? No portfólio de estágio, ok? Próxima atividade é a 5, que é uma entrevista com o professor regente. Quando a gente fala assim, vocês vão lá entrevistar, mas o que eu vou perguntar? Exatamente o que já está aqui no roteiro para a entrevista com o professor. Então, tem que constar, sim, o nome completo do professor regente. Quem é o professor regente? O dono daquela turminha que você está indo lá estagiar. Ano em que concluiu a graduação. Realizou o curso de especialização. Área do curso de especialização. O que é especialização? Uma pós-graduação. Se tem, se não tem. Tempo de magistério e locais de atuação. Você vai perguntar onde que essa pessoa trabalhou antes. Participa de cursos de capacitação ou formação continuada? Citar os últimos cursos realizados. Visão sobre o ensino da respectiva disciplina. Gente, são perguntas muito pessoais e que você vai ter que perguntar ao professor. Eu acredito que se você já tem uma boa relação, uma boa comunicação, o professor não vai se negar de te ajudar a responder. Lembre-se de falar que é uma parte importante que deve constar no seu manual. E aí, a partir dessa entrevista que você fez com o professor aí, que você está acompanhando a campo, você vai elaborar um texto que sintetiza todas as informações que ele passou para você. Então, vai apresentar quem é o teu professor, o ano que ele concluiu a graduação, as especializações que eles têm, como é a forma de trabalho dele. Tudo que você conseguir captar nessa entrevista, então você vai colocar em forma de texto, tá? Aqui não está marcando quantas páginas. Então, uma página e meia já é o suficiente para você colocar essas perguntas que vocês irão fazer com o professor aí no trabalho de vocês, ok? A próxima atividade é a atividade 6, que é o levantamento de materiais de apoio específicos para abordagem dos temas contemporâneos transversais. Roteiro para levantamento de material de apoio específico para abordagem dos temas contemporâneos transversais. Além dos conteúdos estruturantes, né, os conteúdos que são utilizados em sala de aula já dentro do que é composto, conforme a orientação dos documentos oficiais que norteiam o ensino do país, todo professor deve proceder à abordagem de conteúdos transversais. O que são conteúdos transversais? Meio ambiente, economia, saúde, cidadania, civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia. Para isso, as escolas podem contar com a disponibilização de materiais de apoio para a abordagem desses temas. Além de alguns casos, receber o auxílio da atuação da equipe multidisciplinar, constituída para o gerenciamento de ações nessa esfera. A análise dos levantamentos desses itens deverá contemplar os aspectos indicados no roteiro a seguir. Então, tem um roteirinho prontinho também aqui para vocês. Materiais de apoio por tema. Tem algum material do meio ambiente? Sim, não, quantidade e especificar. Qual que é o material que está ajudando? É uma revista científica que a escola assina. Economia, tem, não tem, quantidade, especificação. Saúde, tem, não tem, especificação. Equipe multidisciplinar. Existe uma equipe multidisciplinar na escola? Sim, não. Se não existe, coloque que não e tudo bem. Se existe, quem são os integrantes? E, além de quem são os integrantes, o que cada um desses integrantes faz? Quais são as atribuições deles nesse papel com o trabalho de temas transversais?
E aí, após você levantar esses dados, vocês vão colocar também em forma de texto uma análise reflexiva sobre a situação da escola no que tange esses aspectos, tá? Gente, lembra que vocês não estão aqui para falar mal de escola nenhuma, do trabalho nenhum. Cada escola, cada professor é uma realidade. Vocês só vão colocar o que vocês viram. Se não tiver, não tem problema. Vocês vão relatar que em entrevista com o professor, entrevista com a escola, não foi encontrado nenhum agente aí que faça esse trabalho com os temas transversais. E aí, de quem é a responsabilidade de trabalhar temas transversais? Sua, quando você for para esta escola. Porque são coisas que estão ligadas à atualidade, que aos poucos estão sendo implementadas, ok? Vamos para a próxima, tá? Já estamos aí no meio do caminho das atividades, tá? E aí é a atividade 7, a análise do processo de implantação da BNCC na escola. Então, vai ter um roteiro também para análise do processo de implementação da BNCC. O que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular é um documento que é normativo, homologado em sua totalidade em dezembro de 2018. Então, ele já foi difundido pelo país, tá? E ele tem como objetivo principal nortear as aprendizagens essenciais a serem contempladas nas escolas. Então, não é, eu vou criar uma escola e vou ensinar o que eu quiser. Não. Esse documento, a BNCC, é o que garante que todas as escolas trabalhem um objetivo principal norteador. O que vai nortear nós, tá? Eu tenho que ensinar a ler, escrever, números, economia. Então, isso já está dentro da BNCC, tá? Vocês deverão analisar esse processo e como ele tem ocorrido na escola, a partir de uma entrevista ser realizada com a coordenação pedagógica da escola, considerando os seguintes aspectos: formação da equipe gestora, né? Como a equipe gestora tem recebido a formação para conhecer o documento. Primeiro você vai perguntar: você já tem acesso à BNCC? Como é que vocês receberam? Teve alguma formação específica, algum curso que os professores, a equipe participou? Depois, formação do corpo docente. Quais estratégias a equipe gestora tem proposto para garantir que os professores estejam preparados para trabalhar de acordo com o que preconiza o documento, né? Então, como que a escola está se organizando para implementar o que a BNCC lá já tem garantido? E aí vai ter outras perguntas em relação ao material didático. O material didático adotado pela escola está atualizado para atender as diretrizes da BNCC? Os professores receberam formação sobre o material adotado e sobre como implementá-los? Não se assuste se não tiver nada disso, tá? Porque nós estamos falando da nossa realidade educacional do Brasil, onde algumas escolas têm um pouco mais de meios para conseguir, outras escolas não, ok? Projeto Político-Pedagógico, PPP. Como está sendo o processo de atualização do PPP da escola a fim de alinhá-lo com as diretrizes da BNCC? Pode ser que o PPP dessa escola ele tenha sido redigido há 5 anos atrás e ninguém tenha sido alterado. Então, vai ter que também ter uma atualização. Quem faz essa atualização? A equipe pedagógica, os professores, é um conjunto, né? Mas pode ser que ainda eles não tiveram esse tempo hábil para fazer essa atualização. E aí, a nossa próxima etapa em relação à BNCC é a avaliação. As equipes docente e gestora pensam em mudanças nos instrumentos avaliativos com o intuito de adequá-los aos direcionamentos da BNCC? Se sim, quais mudanças foram propostas? A partir da entrevista, baseada nas perguntas, você deverá elaborar um texto que sintetize todas as informações. Então, mais uma vez, você vai colocar o que você viu, né, lá com os professores, com a equipe, e vai colocar aí tudo de forma sintetizada. Quantas páginas? Aqui não está marcando. Então, uma página, meia página, uma página e meia é o suficiente para você relatar esse trabalho, tá? Essa proposta de atividade. Vamos para a atividade 8, então, que é a análise dos instrumentos avaliativos utilizados pelo professor, né? Roteiro para análise dos instrumentos avaliativos utilizados pelo professor. Então, ao longo de sua prática pedagógica, um professor pode lançar mão de uma série de estratégias para realizar a avaliação dos seus alunos, de modo a coletar informações sobre o desempenho deles em relação à aprendizagem dos conteúdos, bem como sobre a efetividade de suas ações na condução da disciplina.
Assim, faça uma entrevista com o professor regente para levantamento dos instrumentos avaliativos utilizados por ele para séries contemplados no seu estágio, a partir dos seguintes aspectos. Qual é o modelo seguido pelo professor? Tipo de instrumento avaliativo utilizado pelo professor? É uma prova? É um trabalho? É relatório? É seminário? É debate? São infinitas as formas que o professor pode utilizar. E, gente, isso aqui varia muito de professor para professor, tá? Tem uns que gostam de detalhar mais, tem outros menos. E aí você vai ver, né, qual é a prática utilizada pelo professor que você está acompanhando. Quantidade de instrumentos avaliativos aplicados pelo professor, método adotado pelo professor, processo de validação pela equipe, compartilhamento ou elaboração colaborativa de instrumentos avaliativos utilizados pelos professores de uma mesma área na escola. Após a entrevista, deverá redigir um texto contemplando todos os itens indicados, né, falando a respeito. E aqui eu não posso dizer que não existe, porque a avaliação é um quesito que toda escola tem, ok? A atividade 9 é a análise da atuação da equipe pedagógica no acompanhamento do desenvolvimento da disciplina. Roteiro para análise da atuação da equipe pedagógica no acompanhamento do desenvolvimento da disciplina. Então, aqui também vai ter, explicando, né, o processo no ambiente escolar comum, a atuação da equipe pedagógica, pedagogos, supervisores, no acompanhamento do professor na condução da sua disciplina. Porque a gente não trabalha sozinho em sala de aula, né? Assim, faça uma coleta de informações a partir da conversa, entrevista com o professor regente ou com o representante da equipe pedagógica, para análise de como ocorre esse acompanhamento conforme o campo de estágio contemplado aos seguintes aspectos. Indicação dos responsáveis pelo acompanhamento do professor na condução da disciplina, né? Ah, sou eu, grávida, dou aula de português, mas quem que me acompanha nessa escola? Processo de recebimento e validação dos planejamentos do professor. Como é esse processo? Entrega uma vez por semana, uma vez por mês, no final do semestre? Isso aí vocês vão descobrir com os professores. Processo de validação dos estágios pedagógicos do professor. Processo de reunião, orientações pedagógicas com o professor para fornecimento de feedbacks e demais encaminhamentos. Existe isso? Não existe? Você vai colocar a realidade, tá? E aí, após a coleta, o que vai vir? Mais um texto que você vai colocar aí a tua visão sobre essa entrevista, esse roteiro que você realizou em relação ao acompanhamento das atividades, ok? A atividade 10, então, é aquela tão temida parte que vocês ficam quase loucas, que vocês enlouquecem os polos de vocês, né? A observação e participação em aulas. Vocês vão me perguntar, Grazi, eu vou só depois que eu fizer tudo isso? Não, gente, vocês podem ir fazendo a observação. Se você já preencheu o teu campo de estágio, você colocou que você ia começar amanhã, você pode ir amanhã. Se as folhas de documentos já estão liberadas, o termo de compromisso já está liberado, o polo já deu ok para você ir a campo, pode ir a campo, e aí você vai fazendo essas atividades extra, né, essas observações, esses relatórios, no decorrer das observações, ok? Então, na observação, o que vai contemplar aqui? Você vai observar as etapas, né, ofertadas na escola, de acordo com o seu campo de estágio. E aí, um adendo aqui, para os cursos de artes visuais, ciências biológicas, educação física, geografia, história, letras, matemática e sociologia, a observação deve ocorrer em 3 turmas diferentes. Então, eu sou de geografia, então eu tenho que ir na 7ª, 8ª e 9ª, ou no 6º, 7º e 8º. Para o curso de pedagogia, a observação deve ser realizada em todas as fases da educação infantil. Ou seja, cada dia você deve visualizar uma. Em todas as turmas dos anos iniciais do ensino fundamental, ok? Na observação das aulas, atentar-se aos seguintes aspectos. Forma de abordagem do conteúdo pelo professor, a didática, a metodologia, até porque se você vai fazer depois a regência, você tem que dar sequência àquilo que o professor já aborda com a turma, que eles já estão acostumados, né? Lembrando que vocês são aí pessoas que estão vindo de fora e que têm que se adaptar à realidade da escola. Qual é a postura assumida pelo professor durante as aulas? Favorece, inibe a aprendizagem dos alunos? Postura assumida pelos alunos durante as aulas? Perguntam mais, não perguntam? Como que é?
Como se dá a participação dos alunos em sala de aula? Fazem perguntas, colaboram com seus conhecimentos, mostram-se interessados? E como ocorre a interação entre professor e alunos? Espontaneamente, unilateralmente, respeitosamente, atentamente? Como é? Como ocorre a observação pelo professor do desempenho dos alunos durante as aulas? Espaço reservado ao livro didático nas aulas? Tem isso? Outros materiais utilizados na aula? Aí, após esta observação, vocês vão produzir um relato reflexivo. Gente, o relato não é para vocês falarem mal do professor, até porque não é isso que nós estamos, não é isso que o estágio propõe. Você vai ver o que você consegue refletir sobre aquela prática. Bah, será que a forma que esse professor trabalha é a forma que eu quero trabalhar? Eu mesmo vou abrir aqui um parênteses para me contar para vocês que eu escolhi o curso de letras, para fazer letras, porque eu me apaixonei por uma aula de um professor que ele foi me dar quando eu fui fazer Selendo Inglês. Eu fiquei apaixonada pela didática, pela forma que ele era, e eu pensei assim, eu quero trabalhar como professora porque eu quero ser uma profissional como ele. Então, assim, é para você usar de exemplo. Ou, eu não gostei da forma que esse professor é. Ele não tem um relacionamento amistoso com os alunos. Então, não seja esse tipo de professor, mas você não vai falar mal de ninguém. Você vai levantar questões observadas, tá? Lembrando sempre de colocar de maneira respeitosa nesses relatórios, tá? Vamos lá, que está quase acabando. A produção 11, a produção do relato, né? A partir dos aspectos elencados para observação das aulas, o relato deve ser apresentado na seguinte forma. Então, você vai identificar as aulas, especificar o nome da escola, data em que elas ocorreram, as aulas, séries observadas. E aí você vai fazer uma descrição das aulas, descrever os aspectos gerais das aulas observadas, evidenciando o modo como as ações do professor foram desenvolvidas, os recursos utilizados, a postura dos alunos nas diferentes turmas. Ou seja, eu percebi que o professor entrou lá, os alunos já pegam o material, já estão organizadinhos. Ou eu percebi que quando o professor entra, ele tem que ter um trabalho de pedir para os alunos, peguem tal material, peguem tal coisa. Então, você vai relatar o como está sendo a rotina nesse ambiente que você está observando. E aí você vai fazer uma reflexão sobre a aula. Você vai redigir uma reflexão crítica, não é falar mal, tá? Subjetiva sobre as aulas observadas, evidenciando aspectos ligados à prática docente, à aprendizagem e o material didático, ok? Aí, né, como vocês vão dar aula também, vocês vão fazer uma regência, vocês vão preparar um plano de aula, tá? Elaborar um plano de aula para cada aula a ser ministrada em uma única turma, considerando o número máximo de 4 aulas por semana para a referida turma na qual será realizado a regência, conforme o modelo a seguir. Esse limite de aulas não se aplica para a pedagogia. Neste curso, será elaborado um plano para cada dia de regência. Então, cada dia que você for lá, você vai fazer um plano, conforme o que está indicado aqui no plano de trabalho. O conteúdo das aulas deve ser acordado previamente com o professor regente, ou seja, você não vai dar aula que você imagina que você quer dar aula, né? Eu vou falar de tal conteúdo. Não. A gente tem que seguir, se adequar ao cronograma da escola. Então, você vai perguntar ao professor até quando que ele vai terminar esse conteúdo, se ele quer que você dê continuidade ou se ele quer que você aborde um novo tema. O professor vai dar esse tema para vocês e vocês vão, gente, criar o plano de aula de vocês, tá? O plano de aula ele tem que conter qual é a temática, a série, a turma, a previsão de aula, né? Então, a identificação aqui no cabeçalho. Quem está com documentos em mão aí vai conseguir ver de forma mais ampliada, né? Eu coloquei aqui só para vocês terem uma visão do plano de aula, tá? Aí vai constar os objetivos, então tem um objetivo geral, objetivo específico. Eu vou ensinar cores. Mas quais são os objetivos específicos? Eu quero que os meus alunos saibam as cores primárias e secundárias, eu quero que eles saibam qual é a diferença das cores, mistura, como que eu faço a mistura. Não sei. Como que você vai organizar a temática que você recebeu de acordo com um objetivo geral. É aquilo que eu vejo
e aí eu vou esmiuçando. Os objetivos específicos é as nuances que tem aí dentro dessas temáticas. Aí vocês vão ter que colocar também quais serão os recursos que vocês vão utilizar, tá? Qual é o método que você vai fazer essa avaliação? Como você vai fazer a avaliação e as referências, né? A avaliação do seu trabalho, a avaliação da aprendizagem, como que você vai saber se os alunos atingiram todos esses objetivos específicos e o geral que você propôs, ok? Tá? O plano de aula, gente, nada mais é do que uma receita, né, para vocês darem a aula de vocês. E não se assustem, não fiquem traumatizados caso vocês planejem uma aula, né? E aí vocês não vão conseguir dar, ai, faltou tempo, os alunos não colaboraram. E é normal, gente, porque vocês estão indo numa turma que não é de vocês, estão participando de uma rotina que não é de vocês. E conforme o tempo que vocês forem dando aula, vocês vão vendo que vocês vão criando as suas próprias rotinas e essas próprias formas, né, de inserir o plano de trabalho aí na rotina de vocês, tá? Atividade 3, então vocês fizeram um plano de aula de vocês, já colocaram qual é o objetivo específico, qual é o geral, os recursos que vai utilizar, qual é a forma de avaliação. Vocês vão apresentar os planos de aula para o professor da disciplina, porque ele solicitou, né? Então, ele vai avaliar se você pode dar sequência com essa regência. Após a elaboração dos planos de aula referentes às atividades de regência, você deverá dirigir-se à escola, campo de estágio e agendar uma reunião com o professor agente destinada à apresentação do material elaborado. Você deverá explicar detalhadamente ao professor regente como desenvolverá a regência, solicitando a ele que verifique a pertinência dos planos de aula, em especial no que se diz respeito ao objetivo das aulas, se está ok, ou se ele quer que você mude alguma coisa. Conteúdos elencados, será que o que eu elenquei lá está certo? Procedimentos metodológicos, a forma que eu vou abordar, eu vou trazer uma musiquinha, eu vou trazer fantoche, eu vou trabalhar com um livro, com revista. Você que decide, você apresenta o professor. E aí ele vai te dar um parecer em relação a isso, tá? Caso o professor oriente a fazer adequações nos planos para atender o planejamento anual da série ano, as alterações necessárias deverão ser efetuadas. No relatório final do estágio, deverão constar os planos de aula atualizados com todas as alterações sugeridas pelo professor. Na sequência, você deverá elaborar um texto com o relato do encontro com o professor, evidenciando como se deu o processo de apresentação dos planos de aula, além da síntese dos comentários feitos por ele. Ai, Grazi, o professor não pediu para mim não pediu para mim trocar nada, disse que está ok, então você vai colocar, você vai relatar exatamente isso, que o professor gostou, né? Deu um ok, um parecer ok para o seu plano e que você seguiu com a tua regência. Ok? E aí, a parte mais temida por vocês, né, que é a regência. A regência ela deve ser realizada em uma única turma, conforme campo de estágio, considerando o limite de 4 aulas semanais das respectivas disciplinas para a turma. Esse limite de aulas não se aplica para o curso de pedagogia, né? Então, daí lá você vai fazer de acordo com o seu dia, ok? O que é a regência? Eu vou pegar o meu plano de aula que eu elaborei, né? Que eu quero ensinar para os meus alunos e vou lá dar a minha aula, ok? Fazendo isso, nós vamos para a atividade 15, que é o relato da regência, tá? Modelo do relato de regência. O relato deve ser apresentado de acordo com a estrutura abaixo. Então, qual foi a escola que eu fui? As datas, turno, série, número de alunos, conteúdo, professor regente. Descrição da aula. Como foi? Porque no plano eu escrevi que eu ia fazer isso e aquilo. Chegou lá na hora, não tinha material, o data show não ligou, não sei o quê. Você vai colocar a descrição de como aconteceu. Aí você vai colocar uma reflexão sobre a tua aula. Ah, eu atingi todos os objetivos, me senti feliz. Ah, eu gostei, foi bom, todos os alunos participaram. Ou, eu não consegui realizar tal atividade, eu precisaria de mais tempo. Então, você vai fazer uma reflexão sobre o seu trabalho, tá? E aí, para fazer a reflexão, tem algumas questões, inclusive aqui de forma orientada, que vocês podem seguir, ok? E depois vocês vão colocar em um único texto, explorando essas informações no relatório de vocês. Aí chega a parte final, que é o the end, fim, acabou, né? Acabou ainda não. A produção do relatório de estágio.
que tem que ter no relatório de estágio de vocês? Tem que ter um elemento pré-textual, pós-textual, elementos textuais, né? Tem que ter introdução, desenvolvimento, consideração, termo de validação do relatório. Isso aqui, gente, é nada mais do que esse arquivo que está aqui, ó, sublinhado para vocês, destacado em amarelo, o modelo de relatório. Todos os ambientes virtual vieram com o modelo de relatório. Então, vocês vão baixar esse modelo. Ele é um arquivo em Word, tá? Nesse azulzinho aqui. O que significa que vocês podem editar. Então, ele já está lá previamente editado nas normas da BNT. Você só vai substituir os títulos e o texto pelo que você quer falar aí, tá? O relatório, gente, nada mais é que juntar todas essas informações que vocês vão colhendo ao longo do estágio de vocês e transformar ele em um relato, né? Em algo físico, que é o Word. Não coloque em PDF, que o trabalho de vocês não será corrigido. E vocês só conseguirão postar o trabalho, o relatório de vocês, estando com os documentos burocráticos, termo de compromisso, cadastro de empresa, ok. Tá? Então, não adianta você estar indo para a escola fazer tudo isso aqui se você não resolveu ainda a sua vida burocrática. Então, procure seu polo de apoio, faça o seu cadastro, associação, insira os dados certo e qual é a escola, e aí prossiga com o seu estágio. Esse estágio, eu falei do curso de pedagogia, das séries iniciais. Eu sei que tem bastante gente que está com dúvidas sobre o estágio do médio pela forma digitalizada. Vou preparar um novo arquivo e volto aqui para falar sobre outros estágios, ok? Então, gostaria de agradecer você que assistiu até agora. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, dá um apoio aí para nós. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, está aqui o meu Instagram. Lá eu posto muita coisa também, muito conteúdo em relação ao dia a dia nosso aqui, do nosso trabalho acadêmico que a gente desenvolve. Um beijão e não esqueça de compartilhar esse vídeo aí com um colega que também precisa finalizar essa parte tão importante que é o estágio. Até logo.